clínica na Santa Casa, e sou nefrologista, e um dos caras que foi meu chefe a vida inteira é o Sareta. Eu fui colega do Guilherme, o André foi da minha sala e foi meu chefe na nefrologia. Então, se alguém tiver alguma coisa para falar, vai ser um prazer. O que eu vou falar, cara, começar, o que foi pedido para a gente falar, né, e talvez seja a proposta aí dessas reuniões de emergência, é tentar estabelecer esse crosstalk aí que todo mundo fala, entre Covid e rim. Só que não faz muito sentido a gente falar sobre Covid e doença renal crônica, mesmo porque a gente não tem nenhuma relação temporal para discutir isso, né? Então, vou tentar especificar um pouquinho mais sobre Covid e injúria renal aguda, né? Que é o que a gente vê mais e talvez seja o mais importante para a gente saber manejar nesse momento e principalmente no pronto-socorro, né? Eu já falei anteriormente, para quem tinha entrado antes ainda nesse nosso bate-papo, que nefrologia não é igual por exemplo, a cardiologia, que a gente tem muito mais dado embasado. Eu sei que Covid, eu acho que agora a gente não tem um trabalho sério, assim, um trabalho realmente robusto em nada, mas nefro a gente tem muita dificuldade com isso. E eu vou explicar o porquê dessa problemática que a gente tem, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, antes da gente falar do Covid e da injúria renal aguda, acho que vale a pena a gente pontuar um pouquinho sobre o que é injúria renal aguda e de onde que veio a injúria renal aguda, né? Veja, como o próprio nome diz, é uma alteração aguda da função renal e se estabeleceu para trabalho prognóstico uma classificação que vem evoluindo de tempos em tempos, e hoje a classificação que a gente tem é uma classificação que chama classificação de CADIGO, né? Ela, é claro, até para tentar homogeneizar, não só na Europa ou nos Estados Unidos, mas na América mais pobre, ou eventualmente até em algumas partes da Ásia que são mais pobres, eles tentaram usar marcadores e alterações clínicas que sejam simples de quantificar e que tenham uma acurácia razoável. Hoje, a classificação que se faz em injúria renal aguda chama classificação de CADIGO. E é uma classificação que ela é subclassificada em 3 partes, CADIGO 1, CADIGO 2 e CADIGO 3. Por que eles fizeram isso? Primeiro, para tentar facilitar o estudo, né? Você protocolar estudos, e para pacientes que tenham as mesmas características, mais ou menos as mesmas características, um paciente que é CADIGO 1 tem um prognóstico melhor do ponto de vista renal e de um ponto de vista de desfecho fechado também, do que um paciente que tenha CADIGO 2, e o paciente que tem CADIGO 2 tem um prognóstico melhor daquele paciente que tenha CADIGO 3. Ou seja, o CADIGO 3 tem uma alteração renal mais grave do que o paciente que é CADIGO 2, que é aquele paciente que é CADIGO 1. Pode acontecer, e é claro, toda classificação é assim, tem algumas falhas, pode acontecer do paciente ter uma alteração renal mais grave, mas ele não ser mais grave do que outro. Ou seja, o cara tem uma alteração CADIGO 3 e não é tão grave quanto um paciente que tem uma alteração CADIGO 2, por exemplo. Por exemplo, se a gente pensar um vovozinho que tem uma ira pós-renal e está com uma creatinina de 6, anúrico, mas a gente sabe que a causa base desse paciente é uma HPB. Está em bom estado geral, estável hemodinamicamente. Esse paciente é muito menos grave do que um cara que está em choque séptico, com droga vasoativa, 1 micrograma quilo minuto, com uma creatinina que a gente está vendo naquele momento de 2,2, CADIGO 2 aproximado. Então, veja, mesmo essa classificação nossa, que é importante e só mostra que é sim uma ferramenta que a gente tem para ver a alteração da função renal, ela não é uma ferramenta com uma acurácia tão grande. Isso a gente tem que prestar atenção. E por isso, eles estão até tentando outras formas, outras ferramentas que tentem facilitar e ajudar e aumentem a sensibilidade e ajudem no prognóstico de uma nova classificação. E por isso eles estão formando novos biomarcadores, mas o que se usa hoje é essa classificação aqui. IRA, CADIGO 1, IRA, CADIGO 2, IRA, CADIGO 3.
como eu falei anteriormente, relacionado à creatinina, iracadigumab um aumento de 0,3 miligrama decilitro em 48 horas, ou essa alteração aí basal entre 1,5 e 1,9 vezes a creatinina basal, ou uma diurese menor que meio ml quilograma a hora, isso em 6 ou mais horas. Cadigo 2 é um aumento maior da creatinina e uma diurese menor. Cadigo 3 é um aumento maior ainda, com uma diurese do paciente quase anúrico, certo? Vale lembrar que, assim, é uma classificação bem dinâmica e uma pessoa pode evoluir com várias etiologias causadoras dessa ira cardíaca, certo? Outra definição que talvez seja importante, é importante para a gente entender esses trabalhos que estão sendo estudados, é uma definição nova aí, que tem se falado muito, que chama acute kidney disease, né? Que é um limbo entre aquele paciente que faz uma injúria renal aguda, ou seja, uma alteração aí de 48 horas, ou até menos do que isso, e fica temporalmente entre 48 horas e menos do que 3 meses, porque se estabelece na literatura que o cara tem uma doença renal crônica quando ele já tem uma alteração maior do que 3 meses da função renal. Então, entre aquela alteração de uma semana e até 3 meses, a gente não sabia muito bem como classificar esse tipo de paciente. E o que a gente sabe é que uma injúria renal aguda é um fator de risco muito importante para um paciente adquirir uma doença renal crônica. Ou seja, o cara entra em choque séptico, uma pneumonia, ou o que eles chamam de ira hemodinâmica, que faz aquela dificuldade de perfusão com droga vasoativa. Chega com uma creatinina muito aumentada, anúrico, com várias alterações. Esse paciente, graças a Deus, ele melhora a função renal, melhora bastante a função renal. A creatinina de base desse paciente, que era de 1,6, 1,5, sobe até 7, ele chega até a dialisar, só que ele melhora da função renal. O que se sabe hoje, a discussão que se tem... Deixa eu arrumar aqui. Opa. Espera só um minutinho. Todo mundo está vendo? Aí. O que se sabe hoje é que todo paciente que sofre um HIT da função renal, chega a dialisar com piora e volta para aquela condição basal dele, esse paciente tem um fator de risco muito importante para, num futuro, ser um doente renal crônico. Mesmo que ele volte a ter um débito urinário preservado, volte a ter um marcador de função renal boa, esse paciente parece que a reserva funcional renal dele está bastante alterada, certo? Agora a gente vai falar propriamente aí desse risco de injúria renal aguda e o COVID. Eu falei isso tudo para mostrar o seguinte, né? Em função dessa injúria renal aguda ser uma síndrome, pode ser causada por várias etiologias, é uma coisa dinâmica, podem ocorrer vários HITs. Existe uma variação muito importante nas séries publicadas. A gente tem muito trabalho aí em função aí, basicamente por causa da temporalidade, de onde foi acometido. A gente tem muito trabalho nesse momento chinês, saíram alguns trabalhos italianos, aí tem um grupo da Itália que estuda muito, agora tem um grupo australiano também falando muito, mas o que se sabe é que a incidência de injúria renal aguda, e aqui eu estou falando uma alteração que pode ser CADIGO 1, CADIGO 2 ou CADIGO 3, variando entre 0,5% a 23%, ou seja, é um número aí que a gente fica realmente com dificuldade para saber exatamente quanto que é essa alteração e esse risco. Terapia de substituição renal, isso aí são dados chineses, variou entre 0,8% a 11%, enquanto que os dados europeus, e aí eu falando de dado europeu, eu falo basicamente sobre a Itália, um grupo de Vicenza, um cara que chama Claudio Ronco, ele estuda muito isso, e ele falou entre 20% a 50% dos pacientes tiveram que dialisar secundário ao quadro de Covid. Quando eu falo isso do quadro de Covid, da síndrome de desconforto respiratório agudo de Covid, é difícil a gente falar que é só o Covid, né? Eu vou discutir um pouquinho se essa é a atuação pontual e só viral.
É porque o vírus faz uma alteração hemodinâmica muito importante, que o rim sofre dessa alteração hemodinâmica, e existem alguns outros hits, né, que pode ser desde uma ira pré-renal, que é bastante raro acontecer em ambiente de terapia intensiva, porque hoje é muito arraigado em todos os plantonistas fazer aquele soro, então pré-renal é uma coisa mais rara em ambiente de terapia intensiva, mas pode acontecer. Aquele choque secundário, aquela tempestade inflamatória também pode ser uma das causas. Os Estados Unidos, aqui a gente fala basicamente também essa prevalência, é do estado de Nova York, né, que são o maior número de dados que a gente tem, que tem variado entre 10% a 50%. E o Brasil, assim, a gente não tem dados muito fidedignos, né? Rio de Janeiro a gente não tem nada, eu dei uma procurada boa esses dias e não encontrei. Nordeste também a gente não tem. Mesmo no estado de São Paulo, existem algumas dúvidas. Eu vou passar alguns dados, assim, de um hospital que é o hospital referência aqui da cidade de São Paulo, um hospital terciário, quaternário, eu diria, assim. Eu não posso passar os dados com certeza, mas eu posso falar aqui da última semana, qual é a porcentagem de terapia de substituição renal e qual é a porcentagem de injúria renal aguda, seja ela CADIGO 1, CADIGO 2 ou CADIGO 3 nesse hospital. Posso dizer assim, que são 200 leitos de UTI nesse hospital, e o que se viu na última semana é que desses 200 leitos, acompanhando com a equipe da nefrologia que estava acompanhando esses casos mais agudos, 77 pacientes tinham algum tipo de alteração renal aguda. Desses 77 pacientes com alteração renal aguda, aproximadamente 30 pacientes, um pouquinho mais de 30 pacientes, que variou entre 30 e 35 pacientes, precisou de terapia de substituição renal. Depois eu vou discutir um pouquinho com vocês qual é a diálise que a gente vai falar, eu vou falar um pouco o que vai fazer, se existe alguma alteração, existe alguma diferença de diálise nesse tipo de paciente com Covid. O prognóstico entre esses pacientes que têm IRA e Covid, é difícil a gente falar sobre isso, né? Porque parece que a gente está correndo atrás do próprio rabo. Se sabe, sim, que o paciente que faz IRA tem um pior prognóstico, mas provavelmente é porque o paciente que está fazendo IRA, ele não tem um pior prognóstico por causa da IRA, né? É porque a condição de base desse paciente é muito pior do que aquele paciente que fez uma IRA, não fez IRA ou fez uma IRA mais grave. O que é o ideal, isso aí é o que faz todo sentido. A gente não sabe exatamente se a IRA piora o prognóstico ou se a IRA é a consequência do pior prognóstico. Isso aí realmente, eu acredito que seja assim, ela é muito mais consequência do que causa, ou eventualmente aí é causa e consequência, né? Uma outra dúvida que a gente tem é o seguinte, né? Alguns biomarcadores, eu acredito assim, vão se falar muito assim sobre ferritina, transferrina, eventualmente troponina, né? Esses marcadores inflamatórios que talvez tenham algum prognóstico, alguma sensibilidade de gravidade nesses tipos de paciente. Em relação à nefrologia, o que a gente tem de marcador que a gente usa e que é amplamente disponível é a creatinina. E faz parte de qual é da classificação de injúria renal aguda. Falei anteriormente, existem outros biomarcadores sim, mas que eles não são amplamente disponíveis e a gente nem sabe qual que é a acurácia desses biomarcadores. Para aquele pessoal que tem um pouquinho mais já estudou um pouco mais de nefrologia, eu estou falando aqui, né, do TIMP-1, o NGAL, LGFBP7, esses biomarcadores que estão sendo estudados amplamente aí para tentar aumentar a acurácia da injúria renal aguda, mas a gente não tem nenhuma relação desses biomarcadores com Covid ou esse tipo de paciente que faz essa tempestade inflamatória aí secundário ao quadro do Covid, né? Tudo bem? Não estou escutando vocês, tá tudo bem? Tranquilo, mestre, vai seguindo aí. Tá bom. Eu tentei pegar alguns trabalhos e veja, eu falei anteriormente aí sobre a dificuldade, assim, o grau de robustez dos trabalhos, né? Talvez esse seja o trabalho mais, não diria clássico, né, mas mais citado atualmente em relação a esse crosstalk aí entre rim e o Covid, né?
É um trabalho aí de abril de 2020, entre março e abril de 2020, um trabalho que saiu aí numa revista bem importante de nefrologia chamada JASN, que é unicêntrico, retrospectivo, tem 333 pacientes e tenta avaliar, assim, quais são os acometimentos renais secundários a esse HIT do coronavírus e o prognóstico renal, né? Que ele fala assim, depois eu vou disponibilizar a aula e está gravado também, vocês podem dar uma olhada, vai ter a bibliografia. Acho assim, ele já vê e ele tenta... Alô? 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 Alguém quer falar alguma coisa? Bom, vamos lá então. O que ele divide, assim, ele divide em gravidade de quadro pulmonar e tenta avaliar essa gravidade de quadro pulmonar com desfecho renal e quais as alterações renais, tá bom? E aí fala sobre esses fatores de risco que a gente sabe, a hipertensão, obesidade, idade, tudo isso a gente sabe, tenta estabelecer uma relação aí com o grau de disfunção renal. O que a gente encontra é que é o seguinte, parece que é bastante usual, além da alteração da função renal, que ele viu nesse trabalho, é que proteinúria e hematúria, aí pode ser secundária a um quadro inflamatório infeccioso, é bastante usual a proteinúria e a hematúria. Ele viu aqui que a lesão renal aguda, e aqui CADIGO 1, que ele viu, tem uma porcentagem entre 7,5%, que é um número bem menor do que foi encontrado em uma população europeia, norte-americana, e parece que é bem menor do que a gente está encontrando aqui. Com um tempo médio de recuperação da IRA de aproximadamente 6 dias, e aqui eu estou falando assim, daqueles casos que não tinham uma alteração pulmonar tão grave, tá? Para aqueles casos, o que faz sentido, aqueles casos que ele chamou de alteração pulmonar muito grave, com droga vasoativa, uma relação de ventilação ruim, esses pacientes evoluíram muito pior. Mas entre aqueles pacientes com um quadro pulmonar moderado a grave, geralmente a recuperação da IRA é entre 6 dias. E ele viu também que existia, e aí eles viram isso através de biópsia, que existia uma presença importante de cilindro hialino, microtrombos e fibroses leve no interstício renal, né? Enquanto que lesão glomerular foi bastante raro, ele não encontrou, até houve outros trabalhos que encontraram isso, mas é uma condição bem menos usual nesse tipo de paciente. O que se acredita é que, pelo menos esse trabalho, e é um trabalho que está sendo muito citado, é que, histologicamente, a grande lesão desse tipo de paciente é uma necrose tubular aguda, que pelo menos está sendo vista nesse tipo de paciente. Eles estão discutindo também sobre uma tempestade inflamatória, que eu vou discutir sobre isso, mas parece que necrose tubular aguda é o acometimento histopatológico mais usual quando a gente pensa nessa alteração inflamatória renal aí secundária ao COVID. É bastante comum injúria renal aguda, mais uma alteração do sedimento urinário, né? E aí, no caso, hematúria e urina 1. Esse sedimento aí, essa hematúria e essa urina 1, quando ocorre uma melhora do quadro pulmonar, existe uma melhora dessa hematúria e dessa proteinúria em até 3 semanas, ele não encontrou melhora maior do que essa. E o que eles viram aqui nesse trabalho foi o que eu já tinha falado anteriormente, que aquele paciente que faz IRA, e quanto mais grave a IRA, maior a mortalidade nesse tipo de paciente, tá bom? O trabalho também viu, foi bastante interessante isso que ele viu, e também relação causa-efeito importante, é que parece que a gravidade da pneumonia, ou seja, esse HIT inflamatório, hemodinâmico, é o fator mais importante para o desenvolvimento da lesão renal aguda em paciente com COVID. Outra coisa importante aí também, né? Eles foram discutir, e eu tinha falado anteriormente, que assim, a gente precisa entender que a injúria renal aguda é uma síndrome, como eu falei anteriormente. E o COVID, qual que é a causa? Existe uma causa só causadora dessa lesão renal aguda? Provavelmente não. Na verdade, não é uma causa só, é multifatorial, né?
O que se sabe é que existe, sim, um aumento de citocina inflamatória, e aí o que vale a pena, e talvez a interleucina mais aumentada que foi dosada nesse tipo de paciente, é a interleucina 6. Isso já é visto no quadro de choque séptico, de etiologia bacteriana, ou qualquer outra etiologia, né, com formação daqueles DAMPs e MAMPs. Isso parece que está sendo visto também com o COVID. A necrose tubular aguda é um achado histopatológico muito importante. E outra coisa que foi bastante visualizada, depois eu vou mostrar aí num outro trabalho que saiu no CJASM, no JASM, que é uma revista importante, é que existe sim uma infecção renal direta pelo vírus, o que faz um pouquinho de sentido. Eu acredito que talvez tenha sido discutido, eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas é que existe uma expressão aí de um receptor, o ACE2, que tem no rim, e esse receptor, o vírus se acopla a esse receptor e entra tanto no pulmão quanto no rim. Então, existe uma ativação e um acometimento direto do rim no rim, do vírus no rim. Então, uma descarga inflamatória muito importante por interleucinas, e ocorre uma necrose tubular aguda no rim e um acometimento pontual e ativo do vírus no rim. Isso é o que eu tinha, é um esquema que saiu também no Kidney International, bastante interessante, que eles fizeram aí 26 biópsias em pós-mortem e encontrou mais ou menos isso que eu falei anteriormente, né? Eles encontraram aí sim acometimento viral, primeiro um acometimento como é que eu posso dizer, inflamatório e infeccioso tubular. Existe sim um acometimento nos podócitos renais, e o que se vê, necrose tubular aguda e a imunohistoquímica com a detecção do vírus atuando aí e destruindo o tecido renal. Aqui também é um trabalho italiano que foi bastante discutido aí, que eles estão aí tentando descobrir qual que é a principal causa, quais são as causas, como é que a gente vai tentar combater essas alterações renais. E aí o que eles veem, que eu já tinha falado anteriormente, essa tempestade inflamatória aí com aumento de citocina, realmente é bastante importante. E aí como fazer essa depuração da citocina, tratar a causa base. Existem até alguns grupos aí que interrogam aí algum tipo de terapia extracorpórea, mas não tem nenhuma coisa que corrobore que isso melhora. Outra coisa importante que a gente tem se prestado atenção é rabdomiólise nesse tipo de paciente, principalmente a grande maioria desses pacientes, como fator de risco, aí a gente tem visto que são obesos, aí fazendo prona, tem se visto bastante rabdomiólise também. E aí talvez uma terapia de substituição renal, quando já estabelecido a alteração renal, aí, né, injúria renal aguda, um quadro de Cadigo 3 com instabilidade hemodinâmica, talvez fosse uma proposta terapêutica disso, né? Depois a gente vai discutir sobre isso, mas o tratamento da injúria renal aguda e dessa alteração do ponto de vista renal é muito mais de suporte do que terapêutico. Assim, você vai tratar a causa base e vai tentar fazer de tal forma para o paciente conseguir um steady state razoável para, num dado momento, com uma melhora clínica holística, né, uma memória total clínica, ele tem uma melhora da perfusão renal, uma depuração de citocinas inflamatórias, diminuição da carga viral que está presente no rim, e aí com isso uma melhora do quadro geral. Difícil falar isso, eu sei que é complicado isso, mas nesse momento agora, na verdade, eu acho que, como sempre, a nefrologia funcionando aí mais como uma terapia de suporte, né? E aqui é só para falar, assim, né, que já tem alguns grupos, esse é um grupo chinês aí que está estudando transcriptoma, né, que está estudando todo o caminho aí do vírus, do RNA, seja ele ribossômico, mensageiro, todo o caminho do RNA para ver se consegue encontrar aí toda essa variação, ou onde está essa variação e onde eles poderiam arrumar aí com um tratamento molecular, né? Eu não consegui eles ainda não têm uma resposta importante sobre isso. Isso é um letter aí que apareceu, mas
só para falar que agora eles estão tentando aí, como tudo, aí um negócio mais molecular, tentar resolver isso aí. Bom, a gente falou anteriormente, né, do quadro, daquele trabalho que talvez seja um trabalho que mais gente está falando atualmente, e saiu no JAMA agora. Aquele é um trabalho chinês. Esse é um trabalho que saiu no JAMA, que fala o que a gente já sabe. Eu só coloquei aqui para mostrar que essa casuística aqui, que é de Nova York, para mostrar a alteração de função renal e as comorbidades desse tipo de paciente, né? Eles tentaram mostrar aí a apresentação clínica, que a gente já está meio que cansado de saber, o desfecho e as características de paciente. Isso aqui, assim, eu vou só avisar: hipertensão é fator de risco, obesidade é fator de risco, isso tudo a gente já sabe, né? O que eu tô dizendo, que eu coloquei aqui é só para falar, que talvez seja o mais importante aí para a gente ver, é que nessa casuística de Nova York, e é uma casuística bem grande, com bastante pacientes, mais de 5 mil pacientes, o que a gente viu aqui é assim: a porcentagem de pacientes em Nova York com 5 mil pacientes, um trabalho assim, uma casuística multicêntrica, eles viram aqui 3,2% de pacientes que precisaram de terapia de substituição renal com uma ira Cadigo 2 ou Cadigo 3, o que é um número muito menor do que a gente está vendo aqui, pelo menos no Brasil, e o que foi visto na Europa, né? Ou seja, é muito difícil a gente estabelecer agora um norte, assim, uma verdade absoluta, mas existe uma disparidade muito grande de dados de acordo com a região onde é analisado. É claro que a gente tem que entender que a população de lá é uma população que talvez tenha menos comorbidade ou talvez seja mais controlada que aqui. A gente não sabe se eles evoluem de maneira melhor que aqui, ou se pelo menos do ponto de vista renal aqui talvez a gente esteja sendo menos conservador, né? Eles viram lá que comorbidade, hipertensão e obesidade é bastante importante. Isso a gente já sabe, né, que o quadro clínico com febre, uma frequência respiratória aumentada, e eles viram que terapia de substituição renal não é um número tão alto se relacionado ao nosso aqui. Só que a mortalidade da casuística deles para paciente com ventilação mecânica bastante aumentada, né? Eu não sei se a nossa é tão alta assim, né? Mas deve ser, viu? Eu não sei, depois a gente pode até discutir quando acabar essa aula, porque o que se sabe é que paciente tem terapia de substituição renal, a mortalidade é mais de 50%. Eu não sei se um paciente em terapia de substituição renal, com etiologia de Covid, com essa tempestade inflamatória, eu não me surpreenderia se a mortalidade fosse aqui no Brasil cerca aí de 80% ou até mais, né? E o Covid, outra população importante aí que a gente tem do ponto de vista de nefrologia e injúria renal aguda é aquele paciente que tem o Covid, é imunossuprimido, porque ele é transplantado renal. Se a gente já tem pouca informação em nefrologia para aquele paciente não imunossuprimido em transplantado renal, imagina para o paciente transplantado renal, né? São pouquíssimas informações, mas o que você sabe é que a clínica desses pacientes, embora imunossuprimidos, parece assim que entre 60% e 70%, ela é bem parecida com aquele paciente imunocomprometido, embora seja mais frusta, o paciente imunossuprimido tem uma clínica mais frusta do que aquele paciente que não é imunossuprimido. Mas febre, tosse, calafrio e fadiga são os quadros clínicos mais importantes, né? A tomografia, o exame de imagem, isso a gente já sabe também, é muito mais sensível à tomografia que o raio-x no imunocomprometido. E aqui, assim, é um detalhe para o pessoal que vê mais um pouquinho de nefrologia, é que o que tem se feito, e aí muito mais por causa do efeito de classe, esses pacientes que são transplantados renais, depende do serviço, mas a grande maioria dos serviços entra com esquema de 3 imunossupressores, né? Geralmente é
tacrolimus, um tipo de imunossupressor que tem um efeito de classe, o outro é o micofenolato, que é um outro efeito de classe, e o corticoide. Para todos esses pacientes que entram e já estão com uma alteração hemodinâmica, não estou falando para o paciente que já está chocado, entubado, não, mas aquele paciente borderline que já entra no hospital, transplantado renal, que faz uso de imunossupressão, o que tem sido descrito e o que está descrito na literatura, isso assim, chega a ser até quase anedótico, é relato de caso e opinião de especialista, é isso, mas o que tem sido descrito é que suspensão, eventualmente, do tacrolimus e do micofenolato, o único imunossupressor que se mantém é o corticoide. O que se acredita é que esses outros dois imunossupressores talvez sejam ruins por causa do efeito de classe no combate viral, né? Então, para imunossuprimir, você mantém a imunossupressão para esse tipo de paciente não perder um enxerto transplantado renal só com corticoide. É isso que tem sido descrito. E eu queria falar um pouquinho, eu já estou terminando, tá, gente? Eu queria falar um pouquinho, que acho que vale a pena a gente falar, eu não sei se o doutor Pedro falou, saiu muito na literatura, e muita gente interrogando, sobre IEC-BRA, né, inibidor da enzima conversora da angiotensina ou bloqueador do receptor da angiotensina, se tinha alguma relação com a piora da síndrome de desconforto respiratório agudo secundário ao Covid, já que a gente sabe que o vírus entra num receptor que está nesse eixo, um receptor ACE2. Acho que o doutor Pedro já falou sobre isso, mas o que se sabe assim, são poucos dados aí que a gente tem assim, a fisiologia inteira, o que se sabe, estudando a fisiologia inteira, o que se sabe é que nem ECO ou BRA devem ser suspensos por causa do Covid, nesse sentido. Porque o que se acredita é que não tenha nenhuma alteração, o IECO ou BRA, para uma alteração, para uma piora do quadro respiratório secundário ao Covid. E aí eu falando, entrando mais vírus no pneumócito ou na alteração, ou mais vírus no sistema geniturinário, aí no rim, né? Não é contraindicado suspender essas medicações uma vez que elas estejam indicadas, né? Eu não estou dizendo que a gente não vai suspender naquele tipo de paciente que já está com alteração da função renal muito importante, aí você vai suspender por outra coisa, mas você não vai suspender por medo de ter um aumento da carga viral aí no pulmão ou eventualmente no rim. Em relação à terapia de substituição renal, né, eu vou falar assim rapidamente, que acho assim, o que vale que a gente precisa discutir é o seguinte, não existe nenhuma especificidade entre COVID e filtro, high cutoff, qual que é a melhor diálise, a diálise intermitente ou a diálise contínua, não existe isso. Você vai dialisar o paciente de acordo com o quadro clínico do paciente, de acordo com a experiência pessoal e a experiência do serviço que você tem. A única coisa que tem sido muito discutida para esse tipo de paciente é a coagulação desse tipo de paciente, né? Porque eles têm uma tendência trombótica muito importante e você está fazendo uma terapia extracorpórea para esse tipo de paciente. Então, ainda existem poucos dados sobre isso, mas tem um grupo aí australiano e um grupo italiano falando bastante sobre isso. Eles têm feito, além da anticoagulação regional, né, ou heparina, ou eventualmente um citrato, eles têm pensado naqueles pacientes que têm dialisado mais tempo, uma coagulação sistêmica para esse paciente. E tentar otimizar o catéter o máximo possível, né? O ideal é que aconteça que o catéter seja um catéter bem calibroso, a veia jugular interna talvez não, a veia jugular interna direita é a prioridade a ser passada, né? Seguida depois por femoral e depois para a veia jugular interna esquerda. Veja, eu estou dizendo aqui o seguinte, né? Veia femoral, e aí isso talvez seja uma dúvida aí que bastante gente tem. A jugular interna direita é o melhor fluxo, porque é o melhor território, é o melhor caminho, o caminho mais retificado para um catéter. E aí depois vem a veia femoral. Aí tem gente que pode falar que infecta mais. Veja, infecta mais, não tem nenhum trabalho falando isso. O único trabalho que tem falando que femoral infecta mais é em paciente obeso.
Eu concordo que paciente COVID, a grande maioria é obeso, mas se não for obeso, não tem nada descrito a respeito disso. A literatura não diz isso. É claro que, dependendo do serviço onde você estiver, se não tiver aquele cuidado com o paciente, a chance de infectar vai ser maior, mas não é isso que está descrito na literatura. Então, em termos de fluxo, o melhor fluxo é jugular interno direito, seguidas de femorais e depois jugular interno esquerda. As subclávias a gente contraindica nesse tipo de paciente. Muitíssimo obrigado, eu espero ter ajudado alguma coisa. Grande Igor, eu vou dar início aqui aos questionamentos aí para a turma. Como eu estou representando aqui a doutora Sandra, eu falo primeiro, entendeu? Não, você não, doutor. Você é o líder. Vocês podem perceber que o Igor não consegue não me chamar de doutor, né? Isso me incomoda profundamente. Já conversei com ele várias vezes, mas não tem jeito, né? Enfim, é um grande amigo e fica me chamando de doutor, não sei lá quem é esse doutor. Querido Igor, excelente aula. Para a gente é muito legal essa atualização de temas que não são o nosso dia a dia. Tivemos 129 presentes aí no pico da aula, o que mostra que é um sucesso e o pessoal gosta, e faltava a gente se encontrar para discutir um pouquinho da interação entre o Covid e as especialidades. Então, primeiro, eu queria te parabenizar. Quem conhece você sabe que você é um cara brilhante, e não só um cara brilhante, mas um ser humano muito, um ser humano do bem total, um cara querido por todos, né? Tem muita gente falando que o doutor Igor é meio maluco, mas falar mal dele ninguém fala, né? Todo mundo fala bem dele, fala com carinho, né? Então, querido Igor, parabéns. E eu queria fazer uma pergunta, na verdade, duas perguntas para você. Parece que a lesão, né, que o COVID-2, né, o coronavírus faz no rim, o mecanismo é muito parecido com o que a gente descreveu na parte cardíaca, quer dizer, tem ação direta do vírus, tem ação inflamatória, quer dizer, são mecanismos semelhantes. Eu queria saber se existe, você leu alguma coisa, algum marcador, por exemplo, o paciente que chega sem nenhuma disfunção cardíaca ainda, mas ele chega com elevação de troponina ou alteração de eletro, é aquele paciente que tem um risco maior para evoluir com injúria cardíaca durante a internação, né? Queria saber se você leu algum marcador, por exemplo, do ponto de vista bem prático, né? A gente acabou de inaugurar a UTI do DC4 lá na Santa Casa, e lá é a UTI que provavelmente vão segurar os pacientes mais para fazer diálise, porque tem pontos de diálise. Então, a hora que eu liguei lá no NIR para pedir vaga, o rapaz perguntou para mim assim, mas o paciente vai fazer diálise, né? Porque se fosse fazer diálise, ele iria para essa UTI, porque lá parece que tem uma estrutura melhor para isso. Então, tem algum marcador que você leu daquele paciente que entra, veja, não o que está com creatinina de 6, aí a creatinina é o marcador, mas aquele paciente que entra com creatinina normal, com função renal normal, e que eu vou internar, e que eu quero prever se ele tem um risco maior de diálise ou não. Então, se tem algum marcador, sei lá, a interleucina 6 que eu doso, eu tenho dois pacientes, um para mandar para uma UTI que tem uma maior estrutura para diálise e a outra não, e qual paciente que eu mandaria para essa, porque ele tem uma interleucina mais alta, porque ele tem algum marcador. E a segunda questão que eu queria te perguntar, eu tenho passado acesso femoral em todos os pacientes com os residentes, e aí, basicamente, para afastar o residente da via aérea do paciente, né, para expor menos, né. Não sei se isso é só psicológico, ou se você leu alguma coisa que talvez, do ponto de vista de exposição, daquele paciente que já está entubado, então ele está entubado, está com filtro, mas se a via femoral teria um pouco menos de exposição do médico a se infectar, né? Doutor, só falar uma coisa, você é um cara embaçadinho, né? A pergunta é muito padrão, e aí eu queria só falar uma coisa, eu vou explicar o que eu li, eu tenho lido bastante sobre isso, e o Marcelo Sareta, o Marcelo Valério quiser falar alguma coisa, o Guilherme quiser falar alguma coisa, eventualmente o André quiser falar alguma coisa, ou qualquer outra pessoa quiser falar, por favor, sintam-se à vontade, tá? O que eu vou dizer é assim, então, em relação a marcadores, né? Não aquele cara que está em franca injúria renal aguda. Vamos voltar um pouquinho aqui para aquela classificação de CADIGO. O que se sabe é que já na classificação de CADIGO, que existem dois marcadores muito simples que estão disponíveis em todos os lugares, que é o débito urinário e a creatinina. A gente sabe que a creatinina não é um bom marcador.
E já se estudou, é uma subanálise isso, mas já se estudou um japonês bem fera, que chamou Ushino, ele já estudou que pacientes em Cadigo 1 e pacientes em Cadigo 3, ou seja, aquele cara, Cadigo 1, que tem uma alteração da função renal bem pequena, e aquele cara que já está com uma alteração mais importante, Cadigo 3, o débito urinário é muito mais sensível de piora da função renal do que a creatinina. Cadigo 2, eles não conseguiram ver isso. Até tem uma chefe minha que fala que Cadigo 2 não existe. Cadigo 2 ou vai virar Cadigo 1 ou vai virar Cadigo 3. Mas veja, num primeiro momento, de uma maneira bem simples, o débito urinário é mais importante do que a creatinina. Isso já está bem descrito na literatura e se fala muito a respeito disso. Agora, em relação a biomarcadores, isso aí é uma... infelizmente, assim, doutora, a nefrologia não conseguiu encontrar a troponina, entendeu? Não existe a troponina da nefrologia. Existem, sim, alguns biomarcadores, e aí eu acho que o Sareta tem muito para falar sobre isso, o Guilherme também, o André também, mas existe um marcador, por exemplo, que chama NGAL, outro que chama KIN1, LGFBP7, tem algumas uniões entre dois biomarcadores, que tem até um nome fantasia que chama NephroCheck. Mas o que eles viram, e cada biomarcador tem um mecanismo de funcionamento. Então, um mede ciclo celular, alteração do ciclo celular, o outro é aumento de interleucina, existe um marcador de interleucina. O que eles sabem é o seguinte, doutor, não tem um biomarcador, eu até tentei falar isso na aula, mas não existe um biomarcador que seja a troponina da nefrologia. Eventualmente, para um tipo de paciente, aquele paciente que sofreu uma cirurgia cardíaca, a gente sabe qual que é a injúria dele e qual que é a causa dessa injúria dele, que provavelmente é um quadro aí anafilático, uma ira hemodinâmica. Esse tipo de paciente, talvez um tipo específico de marcador vai diagnosticar uma injúria renal aguda mais cedo. Mas a gente não tem isso. E é uma luta muito importante na nefrologia buscando isso. Além disso, tem uma outra discussão que se tem na nefrologia, e existem muitos trabalhos a respeito disso, é um marcador que tente também descobrir quando a melhora da função renal, melhor do que a creatinina, que é uma dúvida que a gente tem também, né? A dúvida do nefrologista é quando iniciar a diálise e quando suspender a diálise. E a gente não tem um marcador. Tem um cara aí, um americano que estuda muito isso, ele tem um kit aí que chama NephroClear, que também é uma dosagem de interleucina também, que ele tenta ver quando essa dosagem diminui, a alteração é mais rápida do que a creatinina, e aí você estaria, pelo menos custo-efetivamente, melhor, podendo desligar a diálise antes, um monte de coisa antes. Mas a gente não tem nenhum tipo de marcador de gravidade e marcador de melhora que seja tão sensível e específico quanto a troponina. Mas muito tem se estudado a respeito disso. Em relação a catéter, eu posso dizer assim, no meu caso, né? Veja, o Guilherme fala que ele é o melhor catéter que ele conhece. Olha, ele é o melhor passador de catéter da história da sexta-feira da Santa Casa. Porque na sexta-feira só tem eu e ele, então ele só ganha, viu? Mas ele é melhor que eu. Mas veja, o que se fala é o seguinte: primeiro, a primeira informação importante é na literatura, em relação eu posso falar como por Scheile isso, né, que é terapia de substituição renal. Não existe na literatura falando, com exceção de pacientes obesos, que femoral infecta mais que jugular. Essa é a primeira informação. A segunda informação é que você vai tentar sempre ficar longe da subclávia, porque se eventualmente tiver algum tipo de intercorrência, é muito mais difícil você resolver nesse sítio. E a terceira informação que eu acho que é muito plausível, um paciente que não tem nenhuma reserva funcional pulmonar, você não vai, ali naquele momento, você não vai falar, pô, eu vou sossegar aqui, vou passar alto, porque eu vou... Eventualmente ele vai virar um transplantado. Meu, eu acho assim, esse paciente, femoral para esses pacientes, o fluxo é muito bom, é melhor que o jugular esquerda. E para que você vai submeter um paciente a eventualmente alguma alteração de punção, alguma coisa assim? Eu acho que tem que ser femoral para esses pacientes. A não ser pontualmente, algum caso que não dá para passar femoral, aí você passa alto.
o que eu tenho visto bastante na UTI onde eu trabalho, no outro serviço onde eu trabalho, que não na Santa Casa, graças a Deus eu não vi na Santa Casa, é que os pacientes que vão para o tubo fazem pneumomediastino, pneumotórax, e quando o tubo, você não ventilou o paciente, você não só oxigenou, é um paciente assim que ele tem uma alteração do pulmão super grave. Imagina num paciente que já está com alteração pulmonar alterada, você faz um pneumotórax, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que quanto mais você for conservador, pô, para mim, femoral. Eu oriento a passar femoral para todo mundo. E aí, mais alguma dúvida? Eu não sei se eu me fiz entender, doutor. Cara, eu vou falar uma coisinha aí, só uma primeira interjeição aí, posso dar uma Claro! Só um adendo, quem está aqui escutando, Marcelo Valério, cara, olha, foi meu chefe a vida inteira, ficou até envergonhado aí. Eu falei muita besteira, Valério? Rapaz, eu primeiro queria parabenizar aí, você ficava falando que eu sou teu chefe, mas na verdade você falou que você é 45, mas você é 44, né, cara? A gente entrou junto aí, saiu junto e tu é meu colega de sala aí, chefe quem tem é tribo, né? Eu sempre digo isso aí, mas eu queria primeiro, cara, te dar os parabéns aí, a aula foi espetacular, aprendi demais aí contigo hoje, como sempre, né? A vida inteira continuo aprendendo contigo e espetacular, cara. Acho que eu fico até emocionado, assim, de ouvir você falar, a gente que entrou junto na faculdade não sabia fazer absolutamente nada e hoje veio uma aula desse nível aí, parabéns, cara, você é um cara espetacular mesmo. Com relação aos negócios dos biomarcadores, cara, eu acho que a nefrologia realmente tem essa dificuldade que você falou de conseguir grandes trabalhos, ter uma evidência mais sólida assim de tudo, né? Desde indicação de diálise, indicação da hora de suspender a diálise, tanto no paciente agudo quanto no crônico. E eu acho que os biomarcadores é uma coisa que a gente acaba perseguindo demais mesmo. Acho que a gente fica meio se sentindo culpado, assim, porque a cardiologia tem o biomarcador deles, a gastro tem o biomarcador deles, e a nefro realmente não tem, mas sem querer assim tripudiar em cima da cardiologia, eu acho que a nefrologia é muito mais interessante, obviamente, e é muito mais complexo assim, né, que a cardiologia. Enquanto que assim o coração é um órgão meio simples, né, tipo uma bomba que tem só o cardiomiócito lá, a célula de condução. Ô, amigão, vou te interromper aqui porque não dá, né? Você tá falando besteira já. Desculpa Vamos aí, falar tá? aí do que importa, por favor, tá? Mas vamos seguir o schedule aí, por favor. não, mas assim, complementando, o rim é muito mais complexo, né? Tem desde o podócito, tem a membrana basal glomerular, tem o túbulo. Dá para fazer uma residência só dentro do túbulo, né? Se você quiser ficar 2 anos estudando túbulo, você nunca vai aprender. Porque tem desde o túbulo proximal, alça, coletor, e cada um tem um tipo de célula, cada um, quando é acometido por alguma doença, vai ter algum tipo de lesão. Então, realmente, os biomarcadores na nefrologia são um problema meio crônico que eu acho que a gente nunca vai resolver, assim. Então eu até já desencanei de estudar. Eu acho que esse povo que fica gastando aí muita grana e muito tempo estudando biomarcador tinha que ir atrás de outras dúvidas aí que a gente tem para responder. Mas com relação ao marcador assim da lesão renal, eu concordo muito com o que o Igor disse. Assim, eu acho que o que a gente tem que valorizar na lesão renal do paciente com COVID é o débito urinário. Várias vezes aí a creatina demora mais para subir mesmo. A gente sabe que é sempre um exame meio atrasado, né? A creatina de hoje reflete o que aconteceu com o paciente 2 a 3 dias atrás, e o débito urinário e o balanço hídrico nesses pacientes é fundamental, né? Principalmente nos pacientes mais graves, a gente quer ao máximo tentar evitar que o cara encharque, que o cara acabe tendo mais um acometimento pulmonar pela questão da hipervolemia, pelo aumento da água livre pulmonar. Então, eu acho que o débito urinário é o que a gente tem que valorizar. Com relação assim, a gente ficar pesquisando essas outras coisas aí, eu acho que até com relação ao corona, a gente tem muito mais urgência em resolver outras coisas do que os próprios biomarcadores. Isso aí. Posso? Valeu. Fala aí, Igor. Guilherme Santa Catarina. Agora começou. André na área, bicho. Agora comecei. Não, primeiramente eu queria agradecer por você concordar que o meu é o melhor catéter do hospital. Eu acho muito justo e humilde da sua parte. Mas parabenizar pela aula aí e complementar essa questão do biomarcador, só que eu acho que não tem mais o que falar, a questão de biomarcador e rim, os dois já falaram muito. Mas nesse trabalho especificamente que o Igor mostrou do chinês, mostrou que a incidência de proteinúria e hematúria foi maior no grupo que fez IRA.
Então, assim, se você quiser olhar alguma coisa, Pedrão, que você me perguntou, né, esse cara pode ou não fazer IRA, etc., a gente realmente não sabe qual é o mecanismo envolvido. Aparentemente, pré-renal, ela não é tão importante, porque inicialmente não são pacientes com choque tão importante, e desidratação em UTI é meio raro, né? Mas nessa casuística chinesa que o Igor mostrou, 18% teve IRA relacionada à rabdomiólise, com CPK acima de 5.000. Então, se a gente fosse colocar aí de uma maneira bem pragmática para achar quem seriam os potenciais pacientes que fariam IRA, eu colocaria, eu acho, né, o que saiu desse artigo, os fatores de risco, que é a hipertensão e diabetes, já ter uma alteração de função prévia, ter uma alteração no sedimento ativo urinário, então aquele paciente com proteinúria hematúria, parece que ele vai pior, ou uma CPK maior do que 5.000. Eu acho que esse aí, assim, são coisas bem estabelecidas em outras doenças que podem ajudar a gente a determinar. O trabalho fala em interleucina 6, aí entra num campo aí que ninguém sabe muito bem o que está acontecendo, né? Mas eu acho que talvez focar em uma alteração urinária seja uma boa coisa para ficar mais de olho no rim. Valeu, velho. Perfeito, dupla. Muito obrigado. A minha dupla se recuperando aí desse vírus que é uma gripinha boba. Muito bem, obrigado, se recuperando bem, fico muito feliz. Obrigado, Sandro. É porque ele não tem um perfil de atleta, né? Aí dá nisso. E depois eu quero saber que cerveja é essa que você está tomando, viu, Igor? Depois eu quero saber. Guaraná, doutor. É Guaraná. Tem uma galera que me perguntou, é Guaraná. Você já foi melhor, viu, professor? André. Fala, meu. E aí? Tá me ouvindo? Seguinte, primeiramente, a aula do Veronese eu não pude acompanhar, mas fica aí o parabéns pela iniciativa e pela aula. E hoje também outra aula excelente, parabéns aí pelo conteúdo, conseguiu resumir um assunto complexo e realmente a nefrologia não goza de trabalhos grandes como a cardiologia, mas a gente fica na luta aí. Só complementando em relação a essa história dos marcadores, eu acho que assim, uma provocação que eu acho válida num momento como esse a gente está no momento de pouco conhecimento solidificado, né? Acho que isso em todas as áreas, na nefrologia não ia ser diferente. A gente está discutindo marcadores e tal, mas a gente não pode esquecer o mais importante, que eu acho, que é se atentar ao que a gente tem de conhecimento sólido, estabelecido. Então, primeiramente, evitar iatrogenias, assim como foi aventado a intubação precoce, pode aparecer algum maluco aí dizendo que tem que dialisar todo mundo e passar um monte de catéter e fazer pneumotórax. Então, assim, e olhar para o que a gente não tem biomarcadores, mas a gente tem o olhar do doente. Então, entender esse paciente como um paciente crítico, um paciente que, obviamente, por razões óbvias, vai ter um malefício tremendo caso ele tenha um balanço positivo, evitar hipervolemia. Então, é entender esse doente como um doente crítico dinâmico e se valer da reavaliação uberaleito. Acho que nada é superior a isso. Inclusive, na nefrologia não seria diferente. Basicamente é isso. Isso aí. Valeu, André. Obrigado. Valeu. Ó, o que eu não sei aí, o que eu queria... Veja, eu até tentei, e acho que talvez fosse interessante, a gente não tem esses dados na Santa Casa, eu tentei pegar os dados, só que não foi possível colocar na minha aula os dados do serviço, porque não foi liberado, e o da Santa Casa eu não consegui, a gente também não tem esses dados ainda. Mas o que eu tenho visto, assim, eu não sei se é enviesado, e provavelmente é enviesado, só queria terminar falando isso, é que realmente, assim, do ponto de vista renal, nos hospitais mais complexos, terciários e quaternários, os pacientes não têm evoluído muito bem, né? Aquele paciente que a gente tem visto no pronto-socorro, que evolui, o que faz todo sentido, que evolui mal clinicamente, ele tem uma tendência, como já foi falado, o Guilherme falou, o Sareta falou, ele tem uma tendência, do ponto de vista aí do sistema geniturinário, evoluir mal, porque clinicamente ele está evoluindo mal, né? E acho que faz todo sentido isso, sim, que o André falou, e eu tenho uma tendência, eu acho que foi o doutor Pedro que falou isso para mim já várias vezes, não queira ser o gênio, assim, fazer uma coisa diferente do que todo mundo faz, né? Você tem que fazer o
o básico bem feito, que já é muito mais do que os outros já fazem, e tentar não fazer nenhum tipo de iatrogenia. Como eu sou nefrologista, e acho que cardiologista, intensivista também, todo mundo fala isso, mas é manter um balanço euvolêmico nesses pacientes, tentar ajudar o paciente a melhorar o padrão ventilatório dele, e associado a isso, nenhum tipo de intercorrência ou efeito colateral de alguma coisa que eu vou fazer. Claro que se o paciente precisar dialisar, vai ter que passar o chai. Mas se eu conseguir segurar de maneira conservadora, talvez seja melhor, né? Tem muita gente que discute que talvez a terapia extracorpórea seja mais um fator inflamatório num paciente que já está numa tempestade inflamatória. ECMO, essas coisas, o que se sabe é que ECMO com certeza, mas tem gente que fala que mesmo com essas membranas melhores agora, a diálise é um hit inflamatório importante. O paciente não... Eu não estou dizendo que o paciente que dialisa choca porque o contato do sangue, não é isso. Mas é um hit a mais, é um teste de esforço a mais que o paciente que tem pouca reserva está sendo submetido. Então, talvez assim, tentar fazer, ao invés de tentar alguma coisa genial e que nunca ninguém tentou, talvez o ideal seja manter o básico num balanço euvolêmico, tentar dar suporte para ele sair desse hit. Eu vejo mais ou menos assim, né? E olha que o básico já é muito difícil, né, professor? Parabéns pela aula aí, primeiro de tudo. Manter o paciente euvolêmico já está aí uma tarefa quase hercúlea. Sim, também acho. Bom, mas é isso aí. Eu tenho uma dúvida. Fala, Igor. Perguntar aí para os nefrologistas, tirando o Sareta, né, porque não respeitou a cardiologia, então acho que ele não precisa falar agora, não. Como é que os renais crônicos dialíticos estão evoluindo? Porque assim, a gente fica bastante preocupado, até porque a aglomeração que eles têm numa clínica de diálise não tem como tirar, né? Então, assim, eu acho que eles estão num risco maior de pegar. Só que eu não tenho visto muito, pelo menos no pronto-socorro ali, eu não tenho visto chegar muito renal crônico dialítico pra gente. Vocês que trabalham mais com isso, vocês estão vendo mais isso? O que vocês acham? Eu acho que o Sareta, talvez o Sareta, o Guilherme, talvez eles sejam mais apropriados a falar isso, porque eu não trabalho muito com clínica de crônico. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, né? O paciente crônico, por definição, é um cara muito mais inflamado, e existe uma discussão e um medo muito grande das entidades da nefrologia, que imagina o quão fácil vai ser você... O André também deve ver isso muito, mas chegar um paciente COVID numa sessão de diálise com outros que não são COVIDs, a tendência é que em 2 sessões toda diálise seja COVID, né? Isso é um problema muito grave, assim. Eu acho assim, eles estão tentando fazer de todas as formas, eu não sei como está sendo isso, está sendo manejado isso em clínica de diálise, eu posso dizer assim, por exemplo, na Santa Casa, eu vou dizer porque ontem eu dei plantão na Santa Casa e tive um problema pontual relacionado a isso. Eles estão tentando fazer de todas as formas que o paciente que seja COVID não dialise assim. E é o certo nesse sentido, dialise só ele, isolado, todo mundo paramentado, isso tem que ser o certo. A gente fica com um pouquinho de dificuldade às vezes, porque o paciente às vezes está em um tipo de emergência dialítica e não entra para dialisar. Esse é um primeiro ponto. Agora, paciente COVID, nas clínicas crônicas, o Sareta vai falar mais sobre isso, isolado sempre. Agora, em relação ao prognóstico desse tipo de paciente crônico, olha, o que eu posso dizer é o seguinte, né? O paciente dialítico, que é o que eu tenho visto, ele não evolui. É uma doença muito grave e com muitas alterações, com alterações de múltiplos órgãos. Mas o renal crônico dialítico já é um paciente que evolui mal, com muito mais fator de risco, e com outro ritmo inflamatório, com certeza é um fator de risco doença renal crônica. Mas eu acho que talvez o André, o Marcelo e o Guilherme possam falar com mais acurácia sobre isso, porque eu não tenho conhecimento assim sobre paciente crônico em diálise, em clínica, como que eles estão evoluindo. Cara, eu realmente até estou de plantão aqui, inclusive, talvez eu tenha que interromper aí meu comentário se me chamarem, mas com relação ao fluxo assim, dos pacientes dialíticos nesses últimos 2 meses,
A maioria das diálises tem seguido mais ou menos o mesmo protocolo para tentar ao máximo evitar de disseminar, né? Porque realmente o que o Igor falou, a gente tem muito medo de uma hora para outra se aparecer um paciente com Covid aqui e na outra semana 90% dos pacientes já estarem. Porque realmente na prática fica um paciente dialisando muito próximo do outro e durante a diálise eles geralmente param para se alimentar e aí tem que tirar a máscara. E um técnico às vezes cuida de 6 pacientes em diálise, se um tiver infectar o técnico, ele infecta os 6. Então, a gente tem muito medo, assim, de acabar disseminando. Então, na prática, o que tem se feito, assim, todo paciente que entra para a diálise, antes de ele entrar, ele é perguntado se tem qualquer sintoma infeccioso de respiratório, gripal. A gente sabe que muitos não têm, né? Então, óbvio que todo método tem suas falhas, assim, mas ele é primeiro perguntado se tem algum sintoma gripal. Se ele tem algum sintoma gripal, ele passa em direto com consulta com o médico. Todo paciente, antes de dialisar, ele é medido a temperatura. A gente tem evitado a aglomeração ao máximo, então, aquela salinha de espera antes dos pacientes dialisarem, que geralmente ficava uma feira praticamente, ficava 40 pacientes em 4 metros quadrados. Agora a gente está tentando ao máximo, assim que o paciente entrar, ele já chegar na diálise, ele já é botado para dentro, e as cadeiras têm sido colocadas assim a uma certa distância entre uma e outra, tudo para tentar reduzir a aglomeração. Então, o fluxo tem se tentado evitar essa disseminação. Quando os pacientes têm o Covid já diagnosticado, eles estão sendo mudados do turno deles, que eles fazem a diálise atualmente, para um turno que é só para paciente Covid. Tem suas falhas também, né? Se o paciente ele está com uma suspeita, várias vezes no Brasil, assim, 70% a 80% dos pacientes que dialisam são SUS. Se o cara tem uma suspeita, uma síndrome gripal, vai para um hospital SUS e não tem um critério de gravidade, ele não é coletado o exame. A gente às vezes não sabe se é um rinovírus, se é uma influenza ou se de fato é o corona. Então você não tem certeza. E aí o cara tá com sintoma gripal, tá nessa suspeita de Covid, mas não tá tão grave, não chegou a ficar internado, ele vai acabar sendo realocado nesse turno do Covid, com pacientes que estão de fato infectados. Então, se ele não estava infectado, várias vezes ele vai acabar se infectando. Então, tem vários probleminhas ainda que a gente está meio que aprendendo assim com o tempo e assim vai acabar infelizmente gente se infectando a mais, tanto o funcionário quanto o próprio paciente, né? Mas com relação assim à gravidade desses pacientes, eu pessoalmente eu tenho visto assim nos lugares que eu trabalho, assim, a gente até está estranhando. Obviamente que são pacientes idosos, vários hipertensos, vários pacientes obesos, então tem todos os fatores de risco clássicos para ter uma evolução mais grave, mas não tem se visto tanto na prática. Assim, eu, pessoalmente, nas diálises que eu trabalho, lógico, tem um ou outro paciente que acaba se infectando, fica sintomático, mas, pô, eu vejo bastante paciente e foram poucos os óbitos até agora, então não tem sido tão grave quanto a gente imaginou. Eu, assim, vários amigos que trabalham com diálise, a gente estava pensando que no começo disso ia acabar, assim, sendo uma coisa que ia lastrar muito, assim, ia ser uma maneira muito importante, ia ser muito, muito grave. Mas na prática não tem sido tão grave, graças a Deus. Sei lá, essa é a minha experiência. Eu queria ver o que o Guilherme e o Andrezão acham aí. O que, só complementando o que o Sareta falou, assim, claro, não tem nenhum trabalho, pelo menos eu não achei nenhum trabalho sobre analisando mortalidade e gravidade na população renal crônica, e a minha impressão pessoal é muito semelhante do Sareta. De fato, a grande parte dos casos tem sido leves, moderados e, eventualmente, alguns deles até assintomáticos. O que eu acho importante só ressaltar é que renal crônico, cada um tem a sua história ali. Então, numa sala de diálise tem o glomerulopata de 18 anos e do lado dele tem o cardiopata que já transplantou, é diabético há 30 anos, amputado. Então, assim, os casos mais graves que eu vi eram, além de renais crônicos, pacientes cardiopatas ou algum paciente com diabético grave, tinha algum fator adicional. E aí sim eu acho que o risco aumenta muito. É o que, pelo menos, os casos graves que eu vi tinham outras comorbidades além da doença renal crônica. Concordo, André. Também tenho visto isso. Mas eu tenho visto, e o transplantado indo muito mal, né? Eu, pelo menos, já tive 2 pacientes transplantados evoluindo a óbito, aí um na Santa Casa e um fora. E agora, só complementar, o Fabião que perguntou, a primeira clínica de diálise que publicou um trabalho, foi uma chinesa lá em Wuhan, logo que surgiu, eles acabaram mudando os esquemas de diálise para ver se os pacientes se contaminavam menos.
Então, eles diminuíram o tempo do turno, tentaram pular uma sessão de diálise, para ver se eles frequentavam menos ambientes hospitalares e eles se contaminavam menos. O trabalho que eles publicaram mostrou que esses pacientes morreram mais de complicações relacionadas a alterações na sua diálise do que ao próprio vírus. Então, entrem mais uma vez assim, pare de querer descobrir o Brasil e tentar ficar inventando fórmulas mirabolantes para tentar salvar a doença, entendeu? Aquilo que eles alteraram na prescrição de diálise do paciente, de diminuir tempo, diminuir número de sessões, etc., causou mais malefício ao paciente do que o risco de contaminação pelo próprio vírus. Dentro dessa linha aí, teve aquela questão de evitar alimentar durante a diálise, né, para evitar, tinha-se uma teoria de que ao comer os pacientes poderiam gerar muito aerossol e aumentar a contaminação, e o que eu vivi foi plantões bem agitados aí por episódios graves de hipoglicemia durante a diálise. Então, mais uma vez, não inventem moda. Vamos fazer o básico bem feito. Muito obrigado aí, galera, pelo nível das Fala, respostas. Igor, tudo bem? Opa, é Bruno Tomazelli aqui, tudo bem, Igor? Opa, e aí, Brunão, tudo bem? Tudo bem, cara, e você? Tudo ótimo. Pô, parabéns pela aula aí, cara, foi bem esclarecedora, bem resumida, não ficou de mimimi, né, foi bem ao ponto. Assim, cara, na verdade é mais uma dúvida, porque a gente tem visto, assim, na UTI na qual eu trabalho, a gente tá com 20 pacientes, acho que tem 16 entubados, cara, 14, dos 16 entubados, acho que tem, sei lá, 13 ou 14 dialisando, cara. Então, assim, uma pergunta, na verdade, que a gente tem tido muito frequente lá, é quanto ao hipercatabolismo, cara. A gente tem visto os pacientes muito catabólicos, né? Sim. E assim, cara, a gente tem tido uma sobrecarga muito grande de técnico de diálise, né? Enfim, na logística para dialisar esses doentes. Você tem visto isso demais na sua prática, cara? Pacientes muito urêmicos? Cara, tem até trabalho disso, viu, Brunão? Os caras estão vendo isso para burro. Eu vou falar assim, olha, o outro serviço onde eu trabalho e faço nefro, tem de 200 leitos de UTI, eu falei, são 77 pacientes que têm injúria renal aguda e 35 diálises. Esses pacientes evoluem com uma ureia animal, a despeito de a grande maioria serem obesos, mas mesmo os magros, super hipercatabólicos, com fósforo muito alto. E hoje é uma dificuldade muito grande você fazer terapia de substituição renal para esse tipo de paciente. Você está me falando que esses pacientes aí, que você acompanha na sua UTI intubados, geralmente com droga vasoativa, você imagina aí um fator complicador se tiver que dialisar com terapia contínua, né? Que aí já atrapalha mais ainda esse tipo de paciente. Sem dúvida. Mas a gente tem visto isso muito, é um fator super limitante, a enfermagem, o que se acredita e a informação que se tem aí baseada em literatura também, que para você ter uma equipe de enfermagem que consiga tocar uma diálise, o intermitente é menos tempo, mas uma diálise contínua, o mínimo de tempo para aprendizagem é de 40 a 50 dias dessa equipe. E a gente não tem como fazer isso, né? Parece sim que já existe uma discussão muito importante com o trabalho na literatura a respeito da estafa da equipe médica e da equipe de enfermagem também. Mas eu acho que eles estão muito hipercatabólicos. E eu acho que uma coisa interessante, que o Sareta falou antes, o André tinha falado, o Kimmer tinha falado também, é que, cara, esse é um tipo de paciente que você tem que prestar atenção, focar num balanço volêmico que talvez seja o mais importante para esse tipo de paciente. E é difícil você controlar isso, né? Entra muita medicação para esse tipo de paciente, porque geralmente tem sedação, tem eventualmente bloqueador neuromuscular, é difícil a beça. Às vezes você vai dialisar um paciente em prona. Eu acho bem complicado, não que seja contraindicado dialisar um paciente em prona, não é isso, mas é que isso é dificuldade para a equipe de enfermagem, né, cara? E aí você perde a eficiência e a eficácia da diálise, a dose da diálise, porque vai ficar coagulando a diálise, a equipe de enfermagem não vai cuidar da diálise da maneira correta, vai ter que desligar, aí só vai perder o catéter. É uma dificuldade muito grande que a gente tem tido, sim. Eu vejo lá, tem muita dificuldade, mas na Santa Casa também com bastante dificuldade.
Aham. Eu acho que um ponto legal também da gente ver é que, assim, embora esses pacientes urêmicos, né, Igor, eles têm tido bastante dificuldade para despertar, né? Mas isso é uma questão multifatorial, na verdade. Às vezes a gente quer correr tanto atrás de uma ureia, sei lá, às vezes de 150, 160, mas é um cara que não acorda porque às vezes é infecção pelo próprio vírus, excesso de sedação, né? Então, assim, talvez basear aí a indicação da diálise, às vezes diária, só na ureia, também não seja o mais adequado, né? Não sei o que você acha. Eu vou falar assim o que eu acho. Eu sei que tem um cara que tem um pensamento sobre isso que eu acho bastante interessante, que é o Sareta. O Guilherme também, eu sei que estuda bastante isso, o André com certeza também. Mas o que eu acho é o seguinte, né? É claro que hoje não existe aquela indicação de diálise por emergência dialítica, isso é uma prática médica, né? Isso não deve ser feito. Quando a gente vai dialisar, aí vem aquela discussão que o Sareta falou a vida inteira, que você não tem que avaliar a foto, tem que avaliar o filme, curva de melhora ou curva de piora. Eu acho assim, amônia, ureia, talvez sejam mais relevantes esses números para o início de uma diálise do que a creatinina, isso sem sombra de dúvida. Mas eu concordo 100% com você que um número per se não faz muito sentido você indicar uma terapia de substituição renal de um paciente que tem múltiplas comorbidades, múltiplos hits. Eu concordo assim 100%. É claro que a ureia chega num ponto que você precisa tentar manejar o paciente e colocar ele numa posição que seja o melhor possível para dar chance para ele. E aí talvez uma ureia de 250 ou 200 não é isso que você queira. Ou uma amônia num paciente hepatopata muito grave. Mas eu concordo 100% com você, eu não acho que seja indicação, uma alteração laboratorial, não. Eu concordo. Sim. Legal, Igor. E só uma observação, cara, que assim, acho que vai a pena, já que a gente discutiu a questão de catéter femoral, concordo que a questão do cuidado, né? Se você cuidar bem do seu catéter, não é que a catéter femoral vai infectar mais, não existe nada falando sobre isso. E acho que, assim, uma dica interessante e prática, cara, é assim, já que esse paciente vai para UTI depois, às vezes vai para a posição prona, seria passar central, PAI e catéter e Shiley no mesmo limite, cara. Isso facilita. Sim, cara, você sabe que assim, né? Isso vai ser uma discussão aí depois para outra aula, outra, mas eu acho bem interessante e acho que protocolo, né? Você diminuir o erro humano é a essência da vida, né? Não deixa ninguém querer fazer alguma coisa diferente. Protocolo diminui mortalidade, com certeza. E eu acredito 100% nesse lance do mesmo de mídia na hora de. Porque na UTI onde eu estou trabalhando, a quantidade de catéteres ou dispositivos que eram perdidos quando não era iniciado esse tipo de estratégia, ainda se perde muito, mas diminuiu muito nesse sentido por causa disso, cara. Eu acho essa uma ideia espetacular, mesmo lá do tudo. Obrigado aí. Parabéns mais uma vez. Grande abraço, Bruno. Abraço. E aí, Sareta? Cara, só complementando aí, concordo com tudo que vocês falaram, né? Obviamente aí, você acabou com a minha história da foto do filme aí, agora vou ter que inventar uma história nova para contar, né? Mas eu tenho visto, assim, tanto na prática quanto nas aulas que eu tenho visto, depois, aliás, só um parênteses aí, a gente está gravando aula e vai mandar isso pro YouTube, né? E aí lá no YouTube a gente vai botar um link aí para uma aulinha de um site muito massa aí que chama EMCrit, que eles fazem uma discussão aí sobre os perfis dos pacientes com Covid. E a gente tem visto muito isso mesmo, que tem assim, uma variedade muito grande de paciente, né? Tem desde o cara oligoassintomático, eu acho que eu fui oligoassintomático aí, e até o cara mega grave que chegou no primeiro dia tubo, no segundo dia nora, no terceiro dia morreu. E então é meio complicado você ter uma evidência clara quando tem pacientes tão diferentes, e aí o trabalho fica mais fácil de dar errado, né? O P não dá significante. Mas a minha impressão assim é que os pacientes que evoluem mais rapidamente, que chegam já tubo no primeiro dia, eles são realmente muitíssimo catabólicos, e só complementando o que o Bruno tinha perguntado,
e anúricos. Assim, a grande maioria, ou uma grande parte, tem diurese menor que 400 ml, e isso é um prognóstico que acaba acarretando um prognóstico muitíssimo pior, porque você acaba acrescentando mais essa agressão para o paciente, né? A hipervolemia gerando mais lesão. Então, eu também acho que não tem que nem intubar precocemente, nem dialisar precocemente. Essa é uma discussão infinita aí, né? Esse termo até está errado, né? Mas, de qualquer forma, não sou defensor de dialisar demais, só que nesse grupo de pacientes mais graves, os pacientes críticos que vão para o UTI rápido, eu acho que a gente tem sempre que pensar nessa questão do balanço hídrico aí. Esses pacientes, eles são mais catabólicos. A gente, quando não tem a opção de fazer diálise contínua, né? Acho que mais para frente aí, ou eu, Guilherme ou André, a gente vai acabar dando alguma aula de indicação de diálise e métodos dialíticos. A gente vai falar um pouquinho mais aí que é tal da diálise contínua, da diálise intermitente, mas várias vezes esses pacientes, eles demandam diálise contínua para tentar conseguir manter de fato o balanço zerado, ou então porque eles são muito catabólicos mesmo. Você dialisa o cara um dia, no outro dia a ureia está 250 e potássio de 7. Então, nesse grupo de pacientes mais graves, realmente são muito catabólicos e muita tendência a fazer oligúria ou anúria. Mas é isso aí. Valeu. Moçada, mais alguma questão? Então, pessoal, queria lembrar vocês que a gente vai fazer o upload da aula lá para o nosso canal do YouTube. Então, para quem não assistiu, obviamente faça uma propaganda aí que pode assistir depois. E já queria deixar aqui o convite para a semana que vem, na segunda-feira, às 7h30 da noite, Dr. Pedro Della Bella, falando sobre a abordagem da insuficiência respiratória no serviço de emergência, tá bom? Então, quero deixar aí já todos convidados e vamos ver se na semana que vem a gente consegue dobrar a meta, hein? Tá certo, moçada? Valeu, obrigado, pessoal.